Agora é hora do fechamento de mercado. Hora do nosso encontro de família CNN Money e CNN Brasil juntos. Lucinda fazendo plantãozão aqui com a gente. Lucinda Pinto, bem-vinda, minha querida. Boa noite. Boa noite, Thaís. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, Lucinda, vamos lá. Muita volatilidade no mercado de combustíveis, óleo, gás, petróleo, e hoje não foi diferente. Mais cedo, com as ameaças de Trump, o dólar voltou a encostar nos $100, o Brent, o petróleo. O petróleo americano também voltou a encostar nos $90. Como é que fechamos o dia e qual é o grau dessa volatilidade? Thaís, essa declaração do Trump de que ele vai prorrogar o cessar-fogo pegou os mercados já fechados, mas os contratos de petróleo continuam a ser negociados no aftermarket, né, no pós-mercado, e não teve um alívio tão grande assim quanto se esperava. A gente tem aqui na tela para a gente conseguir enxergar. Na verdade, logo cedo, como você relatou, o mercado mostrou bastante nervosismo mesmo, bastante preocupação, porque como a gente vem dizendo, tem toda uma aposta se formando no fim desse conflito antes do que se imaginava inicialmente. E aí, quando se vê que realmente as negociações não estão avançando, o mercado fica bem mais nervoso. E aí a gente viu, então, os fechamentos pressionados. Então, o WTI ainda na linha, fechou em $92 e o Brent em $98. E na continuação do mercado não teve um recuo tão relevante, não. Eles diminuíram a alta, mas continuaram com a setinha para cima. E esse ambiente pressionou também as bolsas americanas. A gente tem também aqui uma outra tela. Porque não tem mercado no Brasil hoje, é feriado, né, minha gente? Não tem mercado no Brasil, mas a gente olha para o que acontece lá fora, porque no dia seguinte o Brasil tenta catch up, né? Tenta se equilibrar aí no que aconteceu. É isso aí, tem um ajuste a ser feito, né? E aí o índice Dow Jones caiu a 0,59%, o Nasdaq também e o S&P 500 recuou 0,63%. Claro, a guerra está no centro das atenções, mas também tem agora a temporada de balanços, algumas companhias divulgando os seus resultados. Teve a notícia da mudança, da troca de presidente da Apple, as ações também reagiram negativamente, então não foi um bom dia, foi um dia tenso. Agora, teve mais uma coisa, Thaís, que pesou negativamente no mercado americano, que foi a sabatina do indicado do Trump à presidência do Fed, o Kevin Warsh. Ele está sendo indicado pelo Donald Trump para assumir no próximo mês a vaga que hoje é do Jerome Powell. E aí o mercado não gostou muito da posição dele, porque ele foi meio em cima do muro, sabe? Ele disse que ele é super a favor da independência do Banco Central, que esse é um tema que está incomodando bastante os investidores, porque o Trump está fazendo muita pressão para o Banco Central cortar a taxa de juros. Ele disse que ele é a favor da independência, mas ele não assumiu uma postura de distanciamento do presidente americano, isso incomodou um pouco. Ele não se comprometeu com corte de juros, mas também falou ali de um cenário de inflação um pouquinho melhor do que o mercado vê. Ele falou que quando se olha para o que a gente chama de inflação subjacente, quando você exclui preços voláteis, como por exemplo da energia, ele diz que a inflação já está indo para os 2%, então ele demonstrou um olhar um pouco mais positivo para o cenário de inflação, diferente do que hoje tem o Jerome Powell. E, por fim, também não foi bem recebida a afirmação dele, que na verdade não é nova, mas ele reiterou que ele tem a intenção, se for realmente confirmado, né, para a vaga, de acabar com o tal do balanço patrimonial do Fed. O que é isso? São 6,7 trilhões de dólares que foram sendo injetados na economia nos últimos anos, um jeito de estimular a atividade. O Banco Central americano comprava títulos públicos e colocava esse dinheiro. E aí isso tem mantido o mercado irrigado, obviamente, e se ele reverter esse processo, como ele diz que quer fazer, isso aperta o sistema, aperta monetariamente a economia. Então, o mercado teve uma reação de aumentar a taxa de juros futuros e isso contribuiu para a queda da Bolsa. Gente, isso aqui o que ele está dizendo é uma manobra, é o seguinte, porque se ele não quiser mexer na taxa de juros para não irritar o Donald Trump, ele faz esse recolhimento de dinheiro no mercado.
tem o mesmo efeito, porque se você retira liquidez, retira acesso e dinheiro do mercado e coloca ativo que você não compra nada no mercado com ele, como um título público, é o mesmo efeito de você ter aumentado os juros, mas aí pelo menos ele não irrita Donald Trump. Então, o mandato de Jerome Powell vai até o final de maio, ele tem dado sinais de que pode inclusive ficar como diretor do Banco Central, coisa que o Donald Trump não quer nem ouvir falar, né, Lucinda? Mas, enfim, hoje era um dia importante para entender que banda tocava o Kevin Warsh com essa indicação e desafinou, segundo o mercado. Agora, vamos falar um pouquinho, sabe do quê? De um assunto pop no Brasil, que é quanto vale o dólar. Se tem uma coisa que está surpreendendo todo mundo, é a moeda brasileira se valorizando diante do dólar, mesmo nesse ambiente de risco que a gente vive no mundo. É isso mesmo, Thaís. É outro lado da moeda, literalmente, e que traz aí até um alívio mesmo nesse cenário de inflação. Não é suficiente para resolver o problema, mas traz algum alívio. E é interessante que a gente viu aqui, então, o levantamento do Elo Zaita. Da Elo Zaita, nosso parceiro aqui. Do Einar Vieira. Einar Vieira, que mostra que o real, olha que impressionante, foi a moeda que mais se valorizou em 2026 até aqui. Olha, mais do que moedas de países estáveis, mais do que a coroa norueguesa, mais do que o dólar australiano e outros pares aqui latino-americanos, mais que o peso mexicano, que é sempre uma moeda, uma economia comparável, né? A gente está sempre se comparando com o México por conta de algumas similaridades. Então, o real sobe 10,4% na comparação com o dólar. E a gente, na próxima tela, tem aqui os patinhos feios, quem está perdendo este ano. Então, o dólar de Hong Kong está caindo 0,6%, o iene japonês cai 1,2% e aqui a lira turca é o lanterninha com uma queda de 4,2%. E o que explica, né, Thaís, esse movimento é realmente essa visão de que, por sermos exportadores de petróleo, a economia brasileira fica mais resiliente, um pouco mais protegida. Tem fluxo de dinheiro entrando para a Bolsa brasileira, são mais de 60 bilhões de reais que já entraram esse ano. E, por fim, a taxa de juros, que é muito alta, então acaba atraindo muito dinheiro também do investidor estrangeiro para a renda fixa.